O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Deus Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus manifestou-se outra vez aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Eles responderam-lhe: nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam quem era ele. Disse-lhe Jesus: rapazes, tendes alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Disse-lhes Jesus: lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. O discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam apenas a uns 200 côvados da margem, vieram do barco, puxando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e, apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe: quem és tu? Porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a 3ª vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Ele respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apascenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe 2ª vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apascenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez se o amava e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, bem sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo,
Quando eras mais novo, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Mas quando fores mais velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isto para indicar o género de morte com o que Pedro havia de dar glória a Deus. Dito isto, acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, aqui presentes neste recinto do Santuário de Fátima, ao que acompanhais a transmissão desta celebração, nós continuamos a celebrar a Páscoa. Continuamos a celebrar esta certeza de que Jesus Cristo está vivo, ressuscitou. E por isso, a palavra de Deus fala-nos do encontro com Cristo ressuscitado, dos meios para o reconhecermos presente nas nossas vidas e das consequências e implicações desse encontro. O Evangelho começa por dizer que Jesus se manifestou outra vez. Era assim que começava o Evangelho. Jesus manifestou-se outra vez. Porque, de facto, a manifestação de Jesus ressuscitado não foi um acontecimento isolado. Não foi algo que só aconteceu uma vez, há 2000 anos atrás. Aliás, o evangelista, no final do Evangelho, diz que foi a terceira vez que Jesus se manifestou depois de ressuscitado. Naquele tempo. Porque Ele continua a manifestar-se. Jesus continua a manifestar-se a nós hoje, uma e outra vez. Continua a convidar-nos para o encontro com Ele. Continua a dizer-nos de que forma podemos experimentar a Sua presença nas nossas vidas. E este é o grande sentido do tempo pascal que estamos a viver. É o percebermos os muitos modos pelos quais podemos experimentar hoje esta presença de Jesus Cristo vivo nas nossas vidas. O Evangelho, agora proclamado, destacava 2 meios para podermos experimentar esta presença de Jesus Cristo vivo hoje. A sua palavra, uma palavra que guia e orienta os discípulos e os conduz a uma pesca miraculosa, e a Eucaristia, evocada pela refeição e pelos gestos de Jesus, que prepara a mesa para os discípulos, que tomam o pão e o distribui. Palavra e Eucaristia, meios por excelência para o encontro com Cristo ressuscitado. De facto, estes são os meios por excelência para experimentarmos esta presença de Jesus Cristo no meio de nós. Os meios por excelência para o encontro com Cristo hoje, a Palavra e a Eucaristia. Quando nos reunimos para escutar a Palavra de Deus e para celebrar a Eucaristia, como estamos a fazer nesta manhã de domingo, do primeiro domingo do mês de maio, quando fazemos isto, reconhecemos a presença de Jesus. Aliás, esta foi a certeza que nós afirmamos no início da nossa celebração, que o Senhor Jesus está no meio de nós. À saudação, o Senhor esteja convosco, foi isto que nós respondemos. Ele está no meio de nós. Nós acreditamos que Jesus, de facto, está vivo no meio de nós. A palavra de Deus e a Eucaristia são os meios por excelência aludidos no Evangelho, mas que não são os únicos. Também a oração, os acontecimentos da vida, aqueles com quem vivemos ou contactamos, podem ser outros tantos meios e ocasiões para experimentarmos
esta presença de Cristo ressuscitado nas nossas vidas. E por isso o primeiro desafio é este: o desafio a deixar-nos encontrar pelo Senhor, que quer vir ao nosso encontro, a de procurarmos ativamente esta presença de Jesus na nossa vida. Mas o Evangelho não nos indica apenas os meios para nos encontrarmos com Cristo vivo. O Evangelho mostra-nos também o quanto nós precisamos deste encontro, o quanto nós precisamos desta presença de Jesus nas nossas vidas. O Evangelho dizia-nos que os discípulos trabalharam toda a noite e não pescaram nada. Não pescaram nada porque Cristo não estava com eles. É na presença de Jesus Cristo que as redes se enchem. A nós hoje o Evangelho vem dizer-nos que uma vida longe de Cristo, uma vida sem Jesus Cristo, é uma vida estéril, vazia de sentido. O Evangelho vem dizer-nos hoje que os nossos esforços sem Cristo são ineficazes. Podem ser voluntariosos, mas são ineficazes, porque é Jesus Cristo que nos indica os caminhos a seguir. É Jesus que nos diz para onde devemos lançar as redes. É Ele que nos prepara à mesa quando estamos desanimados e precisamos de apoio, precisamos de recuperar as nossas forças. Podemos esforçar-nos imenso, podemos dedicar todas as horas do nosso dia ao esforço para tornar o mundo melhor. Mas se Cristo não estiver presente, se não escutarmos a sua voz, se não estivermos atentos à sua palavra, os nossos esforços serão ineficazes, serão estéreis. O Senhor Jesus ressuscitado prepara-nos a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia para nos dar forças, para nos ajudar a fazer o bem, para nos ajudar a enfrentar o cansaço, o sofrimento e os momentos de desânimo. É isto a Eucaristia. É isto que somos convidados a experimentar aqui, hoje. Por fim, no encontro com o Senhor ressuscitado, a única pergunta que Jesus nos faz, como fez a Pedro, é se o amamos. Jesus não perguntou a Pedro se ele estava arrependido de ter negado conhecê-lo, de ter negado conhecer Jesus por 3 vezes. Não, Jesus não pergunta isso a Pedro. Como Jesus não pergunta a Pedro se ele está arrependido de o ter abandonado no momento da prisão, da condenação e da morte. Nada disso interessa a Jesus. Jesus só pergunta a Pedro se o ama. Tu amas-me? É a única pergunta que Jesus faz a Pedro. Tu amas-me? E diante da tríplice resposta de Pedro, Jesus confia-lhe uma missão e diz-lhe: apascenta o meu rebanho e segue-me. São João da Cruz dizia que no final da vida seremos julgados pelo amor. Isto é, no final da nossa vida, da vida de cada um de nós, Deus não nos perguntará por mais nada. Perguntar-nos-á apenas e exclusivamente se amamos. No final da vida, seremos perguntados pelo amor. Seremos julgados pelo amor. Porque é só isso que importa. E por isso, é só isso que Jesus pergunta a Pedro e nos pergunta a nós: se o amamos, se desejamos a sua presença, se procuramos essa presença, se estamos dispostos a reconhecê-lo e a amá-lo nos que estão ao nosso lado, naqueles com quem convivemos. Em última análise, Jesus convida-nos ao encontro com Ele. Diz-nos que a nossa vida será estéril sem este encontro,
porque a única coisa que interessa é o amor. Essa, de facto, amamos ou não amamos Jesus Cristo? Se esse é ou não o motivo para nos encontrarmos aqui hoje, nesta manhã de domingo, neste dia 4 de maio, apesar das condições atmosféricas tão pouco convidativas. A única pergunta que Jesus faz é esta: tu amas-me? A mensagem de Fátima não é senão um convite para este encontro com Jesus Cristo vivo, hoje, certos de que sem Ele nada podemos, sem Ele a nossa vida é estéril. E o testemunho de vida dos pastorinhos mostra-nos que, efetivamente, a única coisa que importa é o amor. É se amamos a Jesus e se por amarmos a Jesus amamos aqueles com quem vivemos ou contactamos e de que modo o manifestamos. É disso que nos fala a mensagem de Fátima. Caros peregrinos aqui presentes, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, reconheçamos a presença do Senhor ressuscitado na mesa da palavra e na Eucaristia que estamos a celebrar e peçamos-lhe que esteja sempre conosco e à imagem dos santos pastorinhos de Fátima manifestemos-lhe o quanto o amamos.